Miopia, hipermetropia e astigmatismo são alguns dos problemas de visão mais conhecidos popularmente. Mas você já ouviu falar sobre ceratocone? No Eureka de hoje vamos entender melhor este problema de visão que acomete muitas pessoas. Vamos conhecer quais os tratamentos existem hoje para a doença, substituindo em alguns casos o transplante de córnea, que já chegou a ser a única opção para os pacientes com ceratocone. Cerca de 180 milhões de pessoas no mundo possuem algum tipo de deficiência na visão. Algumas vezes as imagens não se formam corretamente, a visão deixa de ser nítida e podemos considerar que existe algum problema. Um deles é o ceratocone, e é assim que alguém que possui a doença vê o mundo. Na maioria dos casos, a visão fica distorcida, embaçada e a pessoa apresenta dificuldades em enxergar em ambientes muito claros. A córnea é a lente natural dos nossos olhos mais importante. Então, no ceratocone, como essa córnea sofre uma irregularidade, ela sofre uma deformação, a qualidade da visão é muito prejudicada. E geralmente os dois olhos são acometidos. O ceratocone é exatamente esse processo de protrusão que a córnea sofre. A córnea perde o padrão cônico, o padrão esférico, assume um padrão cônico e isso prejudica muito a qualidade da visão. O termo cerato quer dizer córnea, que somada à palavra cone dão origem ao nome da doença. Diagnosticar o ceratocone pode ser um desafio para os médicos. Em alguns casos os sintomas são claros, mas em outros podem passar despercebidos. Quando é uma forma mais exacerbada, ele é fácil de ser percebido. O primeiro profissional que vai atender o paciente já percebe uma série de dificuldades. O paciente tem uma série de dificuldades e ele explica quais são essas dificuldades e o profissional já reconhece pelos sintomas que ali tem alguma coisa diferente. Mas às vezes não é assim, pelo contrário, às vezes ela é exatamente uma forma muito leve e que é confundida. O ceratocone é conhecido como uma doença dos jovens, já que surge na adolescência, dos 10 aos 20 anos, e geralmente estabiliza quando o paciente já está na fase adulta, por volta dos 35 anos. Topografia é o nome do exame que o paciente precisa fazer para confirmar a existência do ceratocone. Normalmente ele é solicitado a todos os pacientes, já que não detecta apenas essa doença. Esse exame de topografia é que vai nos dizer como é que está essa córnea. Então, nessa imagem aqui, que vocês podem observar, as curvaturas desse olho estão absolutamente alteradas. A córnea normal ela tem uma curvatura de até 48 dioptrias. Nesse olho aqui ela tem 84 dioptrias. Isso quer dizer que a córnea está extremamente curva. Alguns problemas de visão mais conhecidos ainda causam dúvidas para a população. Você sabe a diferença entre a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia? No Se Liga de hoje você vai aprender como diferenciar estes problemas. Basicamente isso se resume no tamanho do olho. No caso da miopia, o olho é mais comprido dentro da órbita e você vai ter uma imagem formada na frente da retina, consequentemente você vai ter uma dificuldade de visão para longe. Já a hipermetropia é o contrário, é o olho mais curto, a imagem se forma atrás da retina e você vai ver melhor para perto e para longe, dependendo do grau. Mas a deficiência da hipermetropia, teoricamente, é mais para perto. O astigmatismo já não se relaciona com o tamanho do olho, é mais relacionado à superfície da córnea ou ao cristalino. E o que você vê? Você vê tudo fora de foco. Quanto maior o grau, em todas as três situações, você vai ter mais sintomas. Então o míope, resumindo, dificuldade para longe, o hipermétrope para perto e o astigmatismo, no caso, é um fora de foco tanto para longe quanto para perto. Anel corneano intraestromal é o nome técnico dado a um dos tratamentos para o ceratocone.
mas o nome anel de Ferrara é mais conhecido popularmente. Isso porque esse anel foi desenvolvido por um oftalmologista brasileiro, o Dr. Paulo Ferrara. De acordo com o Dr. Paulo, a ideia inicial era fazer uma lente de contato para pacientes com miopia, que seria implantada dentro da córnea. Mas a lente impedia a circulação de nutrientes no olho humano, e assim outras alternativas foram pensadas. Com os testes, o médico percebeu que o anel poderia ser utilizado para outras doenças com córneas defeituosas. Em 95 eu comecei a utilizá-los para astigmatismos elevados pós-transplante de córnea. E em 96, então, para correção de pacientes com ceratocone. O implante do anel é feito através de um procedimento cirúrgico, que demora cerca de 5 minutos. Uma pequena incisão é feita a 80% de profundidade. Em seguida é introduzido um aparelho, semelhante a uma espátula, que vai separando as fibras para criar espaço para o implante do anel. A estudante Érica fez o implante do anel de Ferrara. Conta que teve receio da cirurgia, mas o médico disse que sem o implante ela poderia ficar cega. Meia hora antes da cirurgia a gente fica pingando colírios anestésicos e é assim, a pior parte porque você fica ansiosa, você não sabe como que é, você fica achando que vai doer, não sabe como que vai ser o procedimento. Só que é assim, muito rápido, 5 minutos, você fica vendo alguma coisa mexendo assim, mas você não sente nada. Semelhante a outras doenças, o ceratocone pode evoluir e passar por diferentes fases. Os médicos consideram existir 4 estágios da doença. Fase 1 é aquele ceratocone um olho quase normal, com características muito leves, e o fase 4 é aquele ceratocone que já se evoluiu da pior maneira possível. É de acordo com a fase do ceratocone que os tratamentos podem ser indicados. Em alguns casos, os óculos podem ser uma alternativa para os pacientes. Mas se o grau continuar aumentando, é necessário pensar em outras possibilidades. Os tratamentos foram desenvolvidos com o objetivo de impedir ou diminuir a evolução da doença. O estudante Diego tem 22 anos e descobriu o problema na visão aos 17. Ele apresentou algumas dificuldades na escola, procurou ajuda médica e diagnosticaram o ceratocone. Um neurologista, aí ele fez o check-up passando os negócios do equipamento, aí ele jogou a luzinha no meu olho e falou: "Engraçado, Diego, eu não tô vendo o fundo do seu olho". Aí falou: "Procura um oftalmologista para saber o que é, né?". Aí eu fui no oftalmologista, procurei um. Aí ele me passou lente, né, de contato. A doença evoluiu rapidamente e Diego precisou se submeter a tratamentos mais severos para controlar o ceratocone. No olho direito, ele implantou o anel corneano intraestromal e no olho esquerdo fez o transplante de córnea. O esquerdo era mais grave, tinha 3 graus de ceratocone. Eu não enxergava nada do olho esquerdo, tudo embaçado, não via nada. Tudo embaçado mesmo. As lentes de contato tradicionais são chamadas de lentes corneanas e se apoiam na córnea. Mas muitas vezes a adaptação não é simples, já que a córnea é muito sensível. As lentes esclerais são uma novidade que possibilita mais conforto para os pacientes e têm sido utilizadas para a correção do ceratocone. As lentes esclerais não se apoiam na córnea, e sim na esclera, que é a parte branca do olho. Ela se apoia aqui, ela é mais longa do que uma lente pequena, corneana, e por esse motivo ela é confortável, porque ela deixa a córnea em paz. Ela passa por cima da córnea sem tocar a córnea, ela vai ancorar só na parte branca e criar um espaço coberto, que vai ser coberto por líquido, vai ser preenchido por líquido. Esse líquido é um soro fisiológico ou uma outra solução que vai evitar o toque. Então, o paciente que usa lente escleral é um paciente que sente um conforto muito grande. Ele não sente o incômodo da lente de contato. E a visão também é uma visão muito boa. As lentes esclerais foram a alternativa escolhida pelo estudante Arlindo, de 17 anos. Ele não se adaptou bem à lente rígida e optou pelo uso desta nova tecnologia. Eu comecei a viver com essa indecisão porque tem a opção da cirurgia e da primeira lente de contato, que é uma lente um pouco diferente, menor e que incomoda muito. A gente sente a diferença, tá bem melhor. Ela é um pouco difícil para colocar, mas tudo no mais, ela é bem mais confortável. E a minha visão melhorou 100% praticamente.
novidade para o tratamento do ceratocone é o Crosslink, mas o procedimento não tem o objetivo de curar a doença nem melhorar a visão do paciente. O Crosslink serve para evitar a progressão do ceratocone. A deformidade da córnea é provocada pelo aumento da flacidez corneana. E é neste ponto que o Crosslink atua. Você pega o colágeno, que é uma proteína, que é uma substância da córnea, aplica uma vitamina, a vitamina B2, que é riboflavina, joga a luz ultravioleta e você reforça isso aqui. Você reforça essa estrutura da córnea. Ela, consequentemente, para de ficar bicuda, vamos dizer, de crescer, paralisa, fica mais forte e você pode partir para, por exemplo, o uso de lente e até óculos, dependendo da resposta. Todos esses tratamentos são considerados uma novidade. Antes, a única opção para os pacientes com ceratocone era o transplante de córnea. Mas mesmo com as novas alternativas, o transplante não pode ser descartado em alguns casos. As opções para o ceratocone são: a gente começa com lente de contato rígida, se não der certo, a gente vai migrar ou para a lente escleral ou para o anel de Ferrara e, em terceiro lugar, o transplante. Quer dizer, em último caso, o transplante. A gente sabe que a rejeição ela ocorre com mais frequência em pacientes muito jovens. Então, se eu consigo levar um paciente que tem 11 anos de idade para uma idade de 20 anos e ali então realizar o transplante, a minha chance de sucesso é muito maior. Geralmente, os médicos preferem tentar os tratamentos disponíveis antes de realizar um transplante de córnea. O transplante é uma cirurgia fantástica, que assim, naqueles casos onde ela é bem indicada, ela realmente resolve o problema assim, de uma forma bem completa, mas o transplante também tem riscos, né? Nenhuma cirurgia, o transplante é uma cirurgia muito invasiva, que a gente substitui uma parte da córnea da pessoa por uma parte de uma córnea doadora. Então existe sempre o risco de rejeição, o risco de ficar algum resíduo de grau, algum grau de ametropia, especialmente astigmatismo elevado que possa prejudicar a visão dessa pessoa, inclusive dificultando a utilização de lente de contato ou de óculos após a cirurgia. Então o transplante ele realmente deve ser indicado só naqueles casos extremos. Se nós temos outros procedimentos que nos proporcionam um bom resultado com menor risco, a gente tem de usar esse recurso. Porque, além de tudo, o transplante tem a dificuldade da doação de córnea. De acordo com o MG Transplantes, até outubro de 2010, foram realizados 1.158 transplantes de córnea e 632 pacientes ainda estão na lista de espera. Hoje o pessoal já não tem aquele problemão que havia com a fila de transplantes, já melhorou demais. É só o seu médico indicar. As lentes de contato podem substituir os óculos para algumas pessoas que têm problemas de visão. Quando são recomendadas pelos médicos, elas podem trazer mais conforto, além de serem preferidas por alguns pacientes por questões estéticas. Mas você já se perguntou como essas lentes são produzidas? Que tipo de máquinas são usadas para fazer algo tão delicado? A matéria-prima é um bloco do fluorosilicone acrilato e se faz um torneamento da primeira curva. Essa primeira curva é a curva normalmente que vai adaptar o olho. Ela é encomendada pelo médico, então o fabricante só repete essa curva na matéria-prima e depois é feita uma segunda curva para dar o grau da lente. Essa curva é calculada então pelo fabricante para dar o grau de acordo com a receita do médico. A diferença entre uma lente e outra é o raio de curvatura. As lentes de contato que corrigem a miopia são negativas, ou seja, têm a curva igual à do olho. As que são feitas para pessoas com hipermetropia são positivas e variam em relação à curva da córnea do paciente. As lentes rígidas para correção do ceratocone têm o raio de curvatura menor, para corrigir o cone que existe na córnea das pessoas que têm essa doença. O Eureka de hoje fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, é só escrever pra gente. O endereço é eureka@pucminas.br. Até o próximo programa. Se as meninas do Leblon não olham mais pra mim,